capaz de distinguir a conversa, a voz do seu pai e a voz da sua mãe, o toque do seu pai e o toque da sua mãe. Nós somos capazes de distinguir todos os toques, todos os nervos sensitíveis estão prontos. 4 semanas. Já no ventre materno, nós somos capazes de todas essas ações. Você é capaz de perceber aquilo que é bom e é ruim, aquilo que é agressivo e violento, e aquilo que é carinhoso, amoroso, dócil. Então, toda a concepção, tudo aquilo que a mãe, porque a primeira coisa que desenvolve em nós é o nosso cérebro, os nervos sensitivos e aquilo que é o nosso inconsciente, que armazena coração, tudo junto, surge juntos. Então, tudo aquilo que a mãe passa para a criança fica armazenado. A criança na 4ª semana já escuta todos os barulhos, todos os ruídos exteriores do ventre materno. Músicas, todo barulho, gritos, todos os barulhos. Então, para a gente ver como que a nossa concepção é importante, como deveria estar a minha mãe no dia da concepção, cheia de alegria, foi ter relação sabendo que podia ser ficar grávida, devia estar cheio de amor, de desejo, já sabendo, ó, nós vamos ter um filho talvez nesse dia. Como é que eu devo estar? Eu já quero contar que eu posso ser mãe. Então ela devia estar toda plena, toda desejosa, como devia estar o coração do meu pai, igual, cheio de amor, de carinho, de desejo. Então, se a gente for olhar a nossa concepção, ela deveria estar plena. Se a mãe estava cheia de alegria, cheia de desejo, se aquela relação foi uma relação de amor, de carinho, de desejo, de ternura um para com o outro, então a minha gestação, a minha concepção foi uma concepção amorosa, e ela é pensada assim em Deus, porque Deus fez com que o homem e a mulher, até mesmo na concepção, tivesse prazer. Não é uma concepção qualquer. O homem tem prazer e a mulher também. Pois Deus fez até o biológico da mulher perfeito, do homem perfeito, para que tivesse prazer. Não era uma coisa vazia, sem nexo. Não. Até mesmo o estímulo sexual do prazer estava relacionado para que aquela criança que nascesse fosse gerada no fruto deste amor, deste prazer, desta plenitude. E que aquele fruto deste amor, desta alegria, desta situação fosse pleno. E às vezes não foi assim, né? Poderia ter ocorrido que o pai, como estava o pai, como estava a mãe, o que poderia ter acontecido, né, nesta situação? O que poderia ter acontecido? Poderia ter acontecido como que estava o pai. Muitas crianças nasceram, foram concebidas antes mesmo do casamento. Muitos de nós foram concebidos, muitas mães ficaram grávidas antes do casamento. Então a criança já vem com uma concepção de medo, porque foi feito algo sem ser natural diante de Deus. Já foi algo que se violentou, que antecipou, que não foi dentro daquilo que é um planejado. Às vezes foi feito dentro do carro, no hotel, outros no dia de festa, outros no momento de que o pai tinha bebido, ou a mãe tinha bebido, ou numa festa qualquer, numa festa pagã de carnaval. Muitas crianças foram geradas nessas situações, nessas constâncias da vida, sem ser algo planejado, sem ser algo desejado, sem ser algo querido, sem ser algo amado. Algumas mulheres ficaram grávidas para casar. Ah, se eu ficar grávida, não vai casar comigo. Então,
para forçar uma relação estável. Teve crianças que foram geradas em adultério. Teve crianças que foram geradas para destruir. Até mesmo eu me lembro de uma senhora que eu fui atender, o filho dela estava dando muito problema, muita dificuldade. E aí eu fui conversar com ela sobre, ela falou: padre, eu não sei mais o que eu faço com meu filho, eu não tenho mais jeito, eu já internei meu filho em clínica, já fiz tudo, e a gente não tem uma relação, nós não conseguimos nos sentar para conversar, parece que é algo terrível, parece que é algo diabólico entre eu e ele. E aí eu perguntei para ela: mas por que você, quem é o pai dele? Ela falou: padre, o pai dele não é o marido hoje que eu tenho, porque eu era jovem, me apaixonei por uma pessoa e ele era noivo de uma outra mulher. Olha como é que a pessoa toma a decisão. Então, e eu não queria que ele casasse com outra mulher, eu queria que ele casasse comigo. Eu era apaixonada por ele, mas ele queria casar com ela, e acabou eu forçando uma relação. Fiquei grávida deste homem para que ele desistisse de casar com aquela pessoa e casasse com ele. Só que ele não casou comigo, casou com aquela pessoa que ele disse que amava. Então esta criança, ela foi gerada nesta situação. Para quê? Para destruir uma relação, para ser motivo de discórdia. E como ela não conseguiu, então a gravidez, uma gravidez o quê? Indesejada. Uma gravidez não foi uma gravidez boa, não foi uma gravidez amada, não foi uma gravidez porque ela queria. Ela forçou uma relação para que aquela criança fosse motivo. E a vida inteira, durante a gravidez, ela ia atrás daquela pessoa e deu muita confusão. Até mesmo o casamento do outro não ficou bom por causa daquela relação. Então aquela criança foi motivo de quê? Ela sempre foi motivo de discórdia entre ela. Depois ela acabou parando com a situação, arrumou uma outra pessoa, namorou e casou, mas aquela criança tornou um símbolo de sofrimento para ela e para o outro casal. Então aquela criança veio numa circunstância completamente distorcida da vida, daquilo que era o projeto de Deus, aquilo que era a concepção de Deus. Assim também